Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olá, queridos, a paz do Senhor, tem uma palavra de Deus para você. Me chamo Paulo Roberto Júnior. Se inscreva no canal, deixe o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos lá? Aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e se assentou à destra do trono de Deus. Vou ler novamente o início do versículo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, nós precisamos manter os nossos olhos em Jesus. O segredo do nosso sucesso está em nós contemplarmos a beleza, a santidade do Senhor. O grande problema na nossa caminhada é quando nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para outras coisas. Nós temos um exemplo clássico que está em Mateus 14, a partir do versículo 22, que diz que Jesus, andando sobre as águas, Pedro veio ao seu encontro. Pedro deu alguns passos sobre as águas, mas o texto vai dizer que, sentindo um vento forte, começou a afundar. Ele pediu socorro ao Senhor, Jesus segurou nas suas mãos, trouxe o socorro para ele, enfim. Mas o interessante é dizer que quando Pedro sentiu o vento forte, ele começou a afundar. Foi justamente nesse momento em que Pedro deixou de olhar para Jesus, deixou de ouvir a voz de Jesus, que ele começou a afundar. E é exatamente isso que acontece conosco, infelizmente. Quando nós estamos na nossa caminhada, ouvindo a voz do Senhor, olhando para Jesus, não importa a tempestade que estamos enfrentando, nós sempre vamos vencer. Mas quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, nós começamos a afundar. Há muitas pessoas que estão afundando justamente porque deixaram de olhar para o Senhor, deixaram de olhar para as coisas de Deus e começaram a olhar para outras coisas. Quando nós tiramos os nossos olhos, o nosso foco do Senhor Jesus, nós nos distraímos. E é justamente no momento de distração que nós começamos a afundar. Em Salmos 34, no versículo 5, diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Irmãos, quando nós mantemos os nossos olhos em Jesus, nós não nos confundimos. O inimigo, ele não nos engana. Ele pode até tentar nos enganar, mas ele não vai conseguir. Nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor. Em Salmos 27, no versículo 4, Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ou seja, Davi pede para ele morar na casa do Senhor para contemplar. Ou seja, para contemplar, ele precisava estar com seus olhos voltados para o Senhor. Quando nós mantemos os nossos olhos no Senhor, nós não nos distraímos. Nós reconhecemos a sua santidade, a sua beleza. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos preservados, porque estamos focados no Senhor. E é olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nós vencemos as batalhas, que nós vencemos as adversidades. Continue olhando para Jesus. Mantenha os seus olhos nele e, sem dúvida, você vai vencer os obstáculos que têm se levantado contra você. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa manter os nossos olhos em ti, Senhor. Não permita que o inimigo gere distrações à nossa volta, a ponto de tirarmos os olhos do Senhor. Aprendemos através da tua palavra que Pedro, teu discípulo, ele estava andando sobre as águas até o momento que ele tirou os olhos do Senhor. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Pai, que nós possamos manter os nossos olhos no Senhor, que a nossa atenção esteja voltada para o Senhor, para que nós possamos continuar caminhando sobre o mar, sobre a tempestade, para que nós possamos vencer, porque é assim que nós vencemos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vou ficando por aqui. Peço para você mais uma vez se inscrever no meu canal, deixar o seu like e, se puder, envie esse vídeo para alguém. Deus abençoe. Até mais.